Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Diogo Francisco da Silva e eu sou o seu professor de matemática. Hoje teremos nossa aula virtual e o assunto é ângulos. Antes de começarmos nossa aula, não se esqueçam de inscrever-se, curtir e compartilhar o nosso vídeo. Ângulos são duas semirretas que têm a mesma origem no vértice e são medidas em grau, ou em radiano, de acordo com o Sistema Internacional. Ângulo é qualquer região do plano limitada por duas semirretas de mesma origem. Um marco indica qual abertura deve ser considerada, se o maior ou o menor giro. Quando não há arco, considera-se o menor ângulo, ou seja, o ângulo da região convexa, do plano determinadas pelas semirretas de mesma origem. O maior ângulo compreende a região do plano chamado côncava. Lembre-se de que a semirreta é uma parte da reta que tem origem e é infinita, em um dos sentidos. Veja a representação da semirreta OB. Elementos de um ângulo. As semirretas OA e OB são denominados lados dos ângulos. O ponto O, origem, de OA e OB, é chamada de vértice do ângulo. A medida de um ângulo é dada pela medida de sua abertura. A unidade padrão de medida de um ângulo é o grau, cujo símbolo é. O ângulo é raso ou de meia volta quando o giro de uma das semirretas é de meia volta, ou seja, quando as semirretas são opostas. O ângulo é de uma volta completa quando o giro de uma das semirretas é completo, ocupando totalmente o plano. O ângulo é nulo quando as semirretas coincidem. Conforme as suas medidas, os ângulos são classificados em agudos, retos ou obtusos. Os ângulos em que a abertura mede exatamente 90 graus são denominados ângulos retos. Eles são identificados por um quadradinho com um ponto em seu centro. Os ângulos cuja medida é maior que 0 grau e menor que 90 graus são denominados ângulos agudos. Os ângulos cuja medida é maior que 90 graus e menor que 180 graus são denominados ângulos obtusos. Quando as retas possuem um único ponto em comum e cruzam-se, são chamados de concorrentes. O ponto em comum entre as duas retas é representado pela letra P. Já as retas concorrentes são R e S. Duas retas concorrentes formam entre si ângulos de 180 graus, que são chamados de ângulos suplementares. Para um ângulo ser suplementar, a sua soma deve resultar em 180 graus. Observe esse exemplo de um ângulo suplementar. Vamos realizar agora esse exemplo. Como eu sei que é um ângulo suplementar, ele terá 180. Então eu tenho A mais 120, que é igual a 180. Daí é só isolar o A. Voltei então a igual a 60 graus. Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Observe esse exemplo de ângulos complementares. Vamos realizar esse exemplo juntos.
Como eu sei que é um ângulo complementar, ele terá 90 graus. Então, eu tenho 27 mais B, que é igual a 90. Isolo B, vou ter B igual a 63 graus. Os ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, isto é, são congruentes. O símbolo representa que os ângulos são congruentes. Observe agora esse exemplo, onde A é igual a C e D é igual a B. Eu tenho um ângulo de 30 graus. Como ele é oposto pelo vértice, esse ângulo também será de 30 graus. Eu tenho 30 graus. E como eles são ângulos suplementares, este valor será de 150 graus. E é isso aí, pessoal. Agora é com vocês. Lembrando que a matemática só se aprende na prática. Até a próxima aula. Abraço a todos.